Sobre o óleo que inundou o litoral do Nordeste e gerou uma crise nos estados. A pesca e o turismo foram duramente atingidos. Pelo último balanço da Marinha, já foram retiradas mais de 500 toneladas de óleo. O governo de Sergipe diz que até agora não recebeu um centavo do governo federal para limpar as praias. Em Brasília, o senador Alessandro Vieira vem acompanhando tudo sobre o maior desastre ambiental no litoral brasileiro e ele que está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença, senador. Começar falando sobre a questão dos pescadores. Eu sei que o senhor, de uma forma, tentou intervir junto ao Ministério da Agricultura para antecipar a questão do defeso emergencial para os pescadores não sofrerem tanto com os efeitos desse óleo aí, né? Exatamente. Nós, logo no início do episódio, percebemos os desdobramentos que eles teriam, porque eles não são surpreendentes, né? A obrigação é você prever aquilo que vai acontecer. E uma das consequências claras era afetar a vida dos pescadores e marisqueiros. Procuramos o governo federal, a ministra Tereza Cristina foi ao Senado para uma reunião por solicitação nossa, com a parte da bancada nordestina, e autorizou a antecipação em um mês do seguro-defeso, para garantir que essas pessoas possam manter seu sustento. Só que tem a etapa que cabe ao governo estadual, de fazer essa triagem dos pescadores, informar quais são as praias e colônias afetadas e pedir o repasse do recurso. Já está autorizado lá no Ministério da Agricultura. Muito bem. Agora, o senhor, tanto senadores e deputados, como é que estão vendo essa situação? A gente sabe que é uma coisa que acho que ninguém do Brasil estava esperando algo assim, mas a maneira como o governo federal reagiu, governos estaduais, eles não souberam como conter isso a tempo. O senhor acha que houve essa falha aí de todas as partes? A gente teve seguramente falha em todos os níveis da administração, porque quem pode efetivamente contratar pessoas, tomar providências é o executivo. Prefeituras, governo estadual e governo federal. Todos eles falharam em alguma medida. Você pode imaginar que ninguém tinha a percepção do tamanho do desastre. Mas na hora que você começa a receber as manchas consistentemente na nossa costa, no nosso litoral, é preciso adotar medidas urgentes. A decretação do estado de emergência, isso foi feito aqui em Sergipe, levou mais de 20 dias para começar a decretar, uma semana para comunicar ao governo federal. Nessa comunicação, o governo federal reconheceu, mas a solicitação do repasse de recursos só foi chegar, salvo engano, na última quinta-feira, e está sendo analisada, porque existem demandas que não podem ser pagas pelo governo federal. A expectativa é que amanhã você tenha a liberação desse recurso, no mais tardar amanhã, do recurso para a contratação de pessoal e equipamentos para a limpeza das praias. Esse é um ponto importante. O outro ponto esse sim, é só do governo federal, é identificar de onde vem esse vazamento e tomar as providências para evitar que tenha uma continuidade, porque você não sabe hoje sequer se você vai ter ou não continuidade, você não sabe qual é o volume do óleo que ainda está no mar. E esse óleo, ao sabor das marés, ele vai chegando no litoral e já está chegando no sul da Bahia. O senhor defende a questão da contenção que está sendo feita? Isso, o senhor acredita que é realmente, digamos, uma solução emergencial? É preciso fazer contenção, certamente, na foz dos rios. Isso é muito claro, porque você tem o ingresso já de material no leito dos rios, Rio Sergipe, por exemplo, aqui já no bairro industrial você teve manchas chegando. E isso é muito perigoso para a questão da pesca e marisco em si, mas até mais adiante no consumo de água potável. Então você tem que ter um cuidado grande com isso. O governo demorou bastante em tomar providência. A desculpa de que não tem recursos, ela não cabe para o caso, porque quando você decreta emergência, você pode partir para as contratações e fazer remanejamento de orçamento. Lá pelo Senado, na reunião que a gente teve com o ministro Canuto, que ficou responsável pela coordenação pelo governo federal, foi assegurado para ele qualquer tipo de recomposição ou remanejamento orçamentário, para que a gente faça na Comissão Mista de Orçamento, mas está faltando velocidade. Agora, em relação às investigações, o senhor acha que realmente é normal essa dificuldade de achar de onde vem isso? Porque eu sei que tem vários estados, por exemplo, que estão investigando a questão da origem do óleo, já se falou na Venezuela, cada um tem uma pista, digamos assim, mas nada de concreto ainda. Isso está demorando muito ou o senhor acredita que realmente é difícil quando se trata de um crime ambiental como esse? É bastante difícil porque você tem um vazamento que aconteceu provavelmente em alto mar. Você já tem detectado a origem mineral do óleo, ou seja, ele foi extraído na Venezuela, mas isso não quer dizer que a Venezuela lançou o óleo ou que tem alguma culpa do governo venezuelano. É simplesmente a origem material desse óleo. As simulações que estão sendo feitas por computador situam isso, esse incidente em algum momento da costa que vai aqui de Sergipe a Pernambuco, a uma distância de 500, 600 quilômetros da costa.
Aí você vai depender de mapas, de deslocamento de navios, e uma coisa que eu particularmente não sabia da existência, de petroleiros fantasmas que fazem transporte de óleo não autorizado. Provavelmente todas as fontes da Marinha apontam para um acidente da passagem de óleo de um navio para o outro. E esse óleo seria clandestinamente transportado. Então não é simples localizar a origem, mas o mais importante para o momento é tomar as medidas para reduzir o dano. O dano já está elevadíssimo no Nordeste todo. E a gente vê a questão do turismo aqui também bastante afetada, que já é um ponto muito difícil aqui em Sergipe. Como é que o senhor está acompanhando isso também? Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, fazer declarações de que as praias estão balneáveis, que você pode frequentar sem problema, porque o cidadão vai e percebe que isso não é verdade. Você teve ainda neste final de semana problema em várias praias aqui sergipanas. A primeira etapa, sem dúvida nenhuma, é a limpeza. Você tem estados dando exemplo de como fazer, muito rapidamente, treinando voluntários, juntando equipes e fazendo essa limpeza. Sergipe vem engatinhando, as equipes da ADEMA fazem um esforço muito grande, mas é uma equipe muito pequena e falta claramente coordenação. Para esses casos graves de incidente, de emergência, é preciso que o governador assuma a sua responsabilidade. A gente viu em alguns estados mobilizando voluntários mesmo, pessoas que estão se mobilizando para tentar, de alguma forma, minimizar. Isso também, de alguma forma, colabora, né? Já que a gente está vendo a dificuldade aí dos governos agirem. Desde que você dê treinamento básico para essas pessoas, porque é um material que tem riscos para a saúde. Então você não pode simplesmente pedir que vá com a sua pá e um balde tirar óleo da praia, não pode ser assim. Até porque o descarte desse material também demanda alguma atenção. Você tem que ter uma coordenação disso. A gente tem a expectativa que ao longo da semana o governo acorde e efetivamente passe a coordenar esse trabalho no nosso estado, recebendo recursos do governo federal. O senhor faz parte da Comissão de Meio Ambiente, não é isso, lá no Senado. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão desse fato como crime ambiental, de que forma isso pode ser punido futuramente, ou se já está se estudando algo em relação a isso. Você já tem tipos penais que cabem nesse caso. Por uma coincidência, a gente tinha acabado de relatar um projeto de ecocídio, que são justamente desastres com grande consequência ambiental. Isso está tramitando no Senado, tem grandes chances de ser aprovado ainda nesse ano, mas não vai se aplicar ao fato porque a lei penal não retroage, né? Você só tem como aplicar para futuros fatos, mas você tem que inibir essas condutas irresponsáveis que geram danos para milhares de pessoas. E aí o que trata esse projeto? Essencialmente aumenta as penas, tanto para a conduta culposa como para a dolosa, quando é intencional. Nesse caso, quando você tem um acidente dessa proporção e ele sequer é comunicado para as autoridades, você tem claramente uma conduta dolosa. Bom, eu vou mudar um pouco de assunto para a gente falar do pré-sal, que é uma coisa que está se falando muito aqui. Tem recursos que vão vir para Sergipe, mas muitos estão se queixando, logicamente, de uma diminuição aí que houve, porque havia uma PEC e depois houve esse projeto que mudou, houve uma redução aí. E a bancada sergipana, de alguma forma, concordou com isso, né? Por quê, senador? A gente tem que primeiro orientar o que está acontecendo, né? Você teve um leilão do pré-sal lá, acho que, se não me engano, no governo Dilma, e após esse leilão, as pesquisas mostraram que o potencial era muito maior, então vai ser feito um novo leilão dessa parte excedente. No momento da assinatura do contrato, o governo recebe um bônus de assinatura. Esse bônus está sendo estimado na casa dos 100 bilhões ou mais. Tem que se partilhar esse recurso entre a União, Estados e municípios. O Senado aprovou uma PEC, relatada pelo senador Cid Gomes, do Ceará, onde se adotou o critério do FPE-FPM, ou seja, é um critério que beneficia mais Norte e Nordeste. Quando isso foi para a Câmara dos Deputados, a base parlamentar do Sudeste e do Sul enfim, reagiu a essa forma de fazer o acordo de distribuição e apresentou nova proposta. Depois de um processo de negociação, se chegou a uma divisão, onde a parte que seria do Estado teria 2/3 divididos pelo critério do FPE, que é mais benéfico para nós, e 1/3 pelos critérios da Lei Candir, mais benéfica para Sul e Sudeste. Isso gerou uma diminuição em torno de 30% do recurso previsto para o governo do Estado. Para os municípios, não. Os municípios permaneceram da mesma forma. Então, a gente está falando de alguma coisa em torno de 240 milhões de reais para o governo do Estado e 163 milhões de reais para os municípios. Só Aracaju recebe mais de 30 milhões de reais. É um recurso que não era previsto e que vem para cobrir déficit da Previdência e para investimentos. Isso, vocês no Senado, também os deputados, acompanham realmente a utilização desses recursos ou isso já é naturalmente encaminhado? Como é que funciona isso? É um repasse fundo a fundo. Então, chegando aqui, o governo passa a executar esse valor e executa isso com a fiscalização dos órgãos de controle normais, o Tribunal de Contas, o Ministério Público.
A gente vem tentando criar mecanismos para que você possa fiscalizar isso de uma forma mais facilitada. A gente imagina que na virada do ano a gente vai ter uma possibilidade que o cidadão sergipano acompanhe dos 11 parlamentares sergipanos como e de que forma executam suas emendas. É importante que você tenha controle desse recurso. A gente tem, inclusive, ano que vem tem eleições municipais, quer dizer, é preciso ficar também de olho em relação a isso, porque a gente sabe dessas muitas vezes, os municípios, né, se aproveitam disso, como a própria população pode estar atento a isso e evitar que esses recursos não sejam utilizados de uma forma errada ou pelo menos assim, dando foco para quem está no poder. A gente vem dando cursos ao longo deste ano para capacitar o cidadão sergipano para o que a gente chama de cidadania ativa, ou seja, você saber como fiscalizar o governo. E nas emendas parlamentares individuais, a gente colocou um recurso que vai ser sediado, um projeto que vai ser sediado na Universidade Federal de Sergipe, criando mecanismos, softwares, técnicas para que o cidadão comum possa fiscalizar licitações, andamento de despesas. A gente quer fazer cada vez mais com que as coisas sejam transparentes, porque com a transparência você consegue controlar os maus gestores. E como o senhor está de olho nessa eleição do ano que vem? O senhor é um nome aí que sempre se cogita, né? Como é que o senhor pode antecipar isso para a gente de alguma forma? Como é que estão as suas negociações em relação a isso? A gente vem acompanhando, a gente vai apresentar candidatos em todo o estado, Aracaju em todo o estado. Eu não serei candidato à prefeitura, não há sentido em assumir um compromisso com os sergipanos e um ano depois você simplesmente virar as costas. A gente tem um trabalho para fazer no Senado, a gente está fazendo esse trabalho lá e conversando, dialogando com os sergipanos. Mas a gente precisa também apresentar nomes novos, diferentes daqueles que estão aí enraizados, para tentar apresentar soluções diferentes para os nossos problemas. Sergipe foi constatado pelo IBGE como o estado mais desigual do Brasil. O Brasil é um país desigual, Sergipe é o estado mais desigual. No ranking de competitividade, Sergipe é o 22º, ou seja, só 5 estados são piores do que Sergipe, do ponto de vista de competitividade, atração de recursos, qualidade de vida. Isso tem que mudar, mas só vai mudar na medida em que você conscientiza o cidadão e abre para ele possibilidades, alternativas, de gente que se capacite e que possa apresentar soluções reais. Muito bem, senador. Só para concluir, então, eu queria que o senhor mandasse um recado em relação a essa história do óleo aí que está preocupando tanta gente, só para a gente encerrar, qual é a orientação que o senhor dá em relação a isso, o que é que o Senado, né, está atento em relação a isso também, logicamente a gente já falou aqui que o senhor está acompanhando atentamente e contribuindo também para dar alguns nortes aí em relação a esse tema que está preocupando tanto, né? É preciso sempre distinguir o que cada um pode fazer, o que um parlamentar pode fazer, mesmo um senador. Ele pode cobrar e induzir políticas, então a gente tem feito a interface com os ministérios e com o governo do estado para que os recursos cheguem a Sergipe no volume e na necessidade para poder atender essa demanda. Mas fazer na prática as coisas é uma responsabilidade do governo do estado e das prefeituras. Quem vai para a rua pedir voto, pedir confiança das pessoas, tem que entregar o serviço. Não interessa se você tem dificuldades fiscais, é preciso atender, sob pena de você penalizar o estado por um longo tempo. Muito bem, nós agradecemos sua presença aqui com a gente, desejando que o senhor continue e tenha sucesso nesse trabalho que sempre contribui, né, para o estado de Sergipe. Muito obrigada, senador.